Olá, tudo bem com vocês? Hoje é nossa 13ª aula aqui do Programa de Oficinas Culturais da Unidade de Gestão e Cultura da Prefeitura de Jundiaí. E hoje eu vou abordar um assunto bastante importante para quem está tocando já e para quem está vendo as aulas e quer começar a estudar o instrumento, que é a questão da escolha de qual instrumento comprar, instrumento de corda de nylon ou instrumento de corda de aço. Às vezes tem alguns casos que muitas pessoas falam, o violão de nylon é o violão para iniciante, é mais fácil, o violão de aço é para quem já está tocando. E na verdade não existe essa relação. São propostas do que você pretende. E também tem questão de relacionar o instrumento de corda de nylon ao estudo do violão clássico erudito. Isso é uma questão cultural do instrumento. Esse instrumento veio lá de trás, né? Sempre existe uma escola, que é a escola clássica e erudita, e sempre foi usado nos períodos da história da música, né? Renascença, barroco, clássico, etc. Então, essa relação, aí não pode existir essa confusão. Sempre tomar cuidado com isso. E, normalmente, esses violões são empregados dentro, sim, desses gênero e estilo. Mas não que eu tenha que ficar preso a isso. Eu posso tocar ambos, qualquer coisa, em ambos o violão. Lógico que em cada instrumento tem a sua técnica, tem o seu estudo, em cada escola vai ter o seu estudo da técnica. Você nunca vai ver alguém estudando violão erudito no violão de aço, sempre nesse violão aqui de nylon. Uma das características desse violão é o braço ser mais largo, as cordas são mais espaçadas e as tarraxas aqui são revestidas com plástico, onde as cordas vão enroladas. No caso do violão de aço, a diferença aqui já está na questão da largura do braço, é mais fino, logicamente as cordas vão ser mais juntas. Isso daqui a tarraxa é fechada, então pode ver que a tarraxa não tem aquele revestimento de plástico, mas também não porque elas são fechadas, ela pode ser daquele jeito e sempre vai ser assim por causa da corda de aço. Se fosse de plástico aqui, a corda acaba cortando ela. Então o que vai mudar nisso é a proposta que você está buscando estudar. Igual, se sua proposta é tocar mais pop, rock, algumas coisas de sertanejo e querer mais um instrumento que te dê mais esse timbre metálico, esse é o violão ideal. Essa questão de aquele violão é mais fácil porque as cordas são de nylon não faz nenhum sentido. Quando você está começando no instrumento, essa questão de pressionar as cordas, de doer ou não doer o dedo, é uma questão motora que seu corpo vai acostumar com isso. Então, não fique preso a essas questões. Sempre vai de acordo com o que você busca estudar. E esse violão aqui eu estou usando a paleta para amplificar o som. Mas eu posso usar a mão também. O que vai acontecer é isso. Como vocês podem perceber aí, com a mão ele não fica tão alto o som, diminui. Que a paleta faz isso, amplifica. Em relação àquele instrumento que é o de nylon aqui, normalmente
A técnica a ser empregada dele é só a técnica aqui de mão. E se eu for usar a paleta, o que vai acontecer é que eu vou começar a cortar as cordas. Somente essas daqui, ó, que não tem revestimento de cobre igual as três últimas. As três primeiras, puro nylon. Se eu usar a paleta aqui, eu vou começar a cortar as cordas do violão. Outra coisa que acontece, como a paleta amplifica o som, nesse instrumento ela dá uma saturada, ó. Então, a mão aqui é o mais aconselhável. Mas, como vocês viram, eu fiz a mesma coisa nos dois instrumentos. Isso não me impede de eu tocar um rock aqui, ou um pop aqui, ou um sertanejo, ou no outro instrumento eu tocar um erudito clássico, ou um samba, ou uma bossa nova. O que vai mudar é a proposta que você pretende e aquela questão da característica do gênero e do estilo. Como esse violão de nylon ele tem um som mais suave e mais macio, então, se eu tocar uma bossa aqui, fica bem mais interessante, e eu particularmente eu prefiro nesses gêneros usar esse violão e usar até essa técnica de mão aqui nesse instrumento. E aí a questão de estudo, se você vai fazer um estudo do violão erudito, esse violão que você vai usar pela técnica e a escola trazer para esse lado. E também tem uma questão interessante que muitas vezes me perguntam ou querem fazer, de pegar esse violão e colocar corda de aço. Primeiro, você não vai conseguir atingir o objetivo do violão de aço. Outra coisa, a primeira coisa que vai subir é o cavalete dele. Porque as cordas de aço têm uma tensão mais forte. E aqui na parte da tarraxa, a corda de aço vai começar a cortar todo o seu plástico. Ou seja, você vai, bem dizer, estragar um instrumento. Mesma coisa, pegar a corda de nylon e colocar naquele instrumento. Não é a característica dele, a estrutura dele não é para isso, é para ter essa corda e esse som mais metálico. Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado. E quando vocês for adquirir o instrumento, pensa nisso. E aí, se você, exemplo, quer ter um estudo mais de técnica de paleta, trabalhar mais isso, o instrumento recomendado é o violão de aço. Porque aqui você pode usar a paleta à vontade. Você vai ter uma característica de timbre legal. E vai ter essa técnica de paleta que tem a forma certa da gente usar e tocar. Então basicamente essas questões que você tem que observar na compra do instrumento. E ter essa ideia do que você pretende. Então, os dois, pode ser para iniciante ou para avançado, não vai ter diferença nenhuma. É mais uma questão de proposta e de estudo. Espero ter ajudado vocês nessa questão e até uma próxima.